pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café e Negócios, 7h47 da manhã, o quadro onde nós falamos sobre gestão e vendas, onde nós evoluímos juntos ao caminho do sucesso, da liderança, da prosperidade. Se você está buscando temas como esse, aqui é o seu lugar, fica comigo. No episódio de hoje, nós estamos na série Desafios na Liderança. No episódio 6, onde nós falaremos sobre quais são as provas da liderança. Você, como um líder, já passou por alguma prova de fogo aí? Já passou por algum desafio? Então, se você quer entender mais sobre os desafios da liderança e como superá-los, este é o seu lugar. Vamos lá? Mas antes de começarmos, pessoal, eu quero, por favor, que vocês escrevam aqui nos comentários de onde vocês falam, qual a cidade e qual o horário que vocês estão me assistindo. Isso é muito importante para mim. Se você está me assistindo às 7h47, ao meio-dia, no horário da noite aí, eu quero entender e poder responder cada um de vocês com muito carinho, ok? Então vamos lá, pessoal. No tema de hoje, eu escolhi um artigo muito especial. Esse artigo foi escrito por dois professores, o Warren Bennis e o Robert Thomas, professores também dos Estados Unidos, que são especialistas no assunto liderança. Também são autores de vários livros que trazem para a gente conceitos específicos sobre liderança. E nesse artigo, pessoal, eles fizeram um estudo que eu achei muito interessante de dividir com vocês aqui nessa série. O que eles falam? Que normalmente quem está estudando o termo de liderança é fascinado por esse assunto, fascinado por entender como fazer o time de liderados segui-lo e alcançar as suas metas. E eles fizeram alguns experimentos e trouxeram alguns cases de sucesso. Não sei se vocês já ouviram falar de uma empresa chamada Harman International. Ela é responsável por fazer aqueles sons, aparelhos de som, painel de carro, tem parcerias com a JBL, com a Samsung, então é uma grande empresa dos Estados Unidos. O que aconteceu? Anos atrás, um dos proprietários, e CEO na época, quando ele tinha 48 anos, o Sidney Harman, inclusive o sobrenome dele deu origem à companhia, ele pediu para fazer uma análise na empresa, pediu para avaliar todos os processos e ele estava estudando nessa época e ele já ocupava 2 cargos de diretoria executiva nessa época. E no meio dessa análise que ele estava fazendo, aconteceu uma crise na fábrica. E o que essa crise trouxe? No case de sucesso, nesse case ele conta o seguinte: haviam vários funcionários e uma campainha que tocava 10 horas da noite para o intervalo de 10 minutos. E essa campainha, ela quebrou. E quando essa campainha quebrou, os líderes, decidiram fazer o quê? Vamos postergar 10 minutos até a gente conseguir uma nova campainha. E aí o que aconteceu? Houve uma rebelião na fábrica, uma crise ali presente nos funcionários. E aí o que eles fizeram? Eles simplesmente não toparam, porque aí uma das pessoas falou assim lá no evento, no dia, um dos funcionários: eu não vou seguir uma campainha, não vou postergar, eu tenho um relógio, se a gente para às 10, então eu vou parar às 10. E isso gerou um caos naquele momento. Então, a pior coisa que pode acontecer numa empresa é quando os liderados se rebelam contra os líderes. E ao invés de você tratar isso como um problema e tentar impor isso para os liderados, nesse momento você precisa viver o que eles chamam de experiência cadinho. E eu já vou explicar essa experiência para vocês. Mas o que ele fez? O Harman, quando ele identificou esse conflito, ele viu ali uma oportunidade. E ele começou a trazer ferramentas mudando o conceito da fábrica e transformou a fábrica basicamente em um campus. E esse campus tinha aulas, incentivava estratégias, conflitos entre eles, conflitos saudáveis, para cada um poder expor a sua opinião, debater ideias. Então, percebeu-se que não adiantava mais aquela liderança de cima para baixo. Era preciso ter a troca. Quando nós temos essa troca,
é muito mais vantajoso você fazer com que o time se estimule. Então ele usou esse ponto de intercepção para poder fazer o seu negócio crescer. E ele conta na história dele, inclusive na biografia dele, que esse foi um marco muito importante da carreira dele, porque ele fez de um momento caótico, né, um momento de crise, uma grande oportunidade para virada de chave na liderança. E logo depois ele teve vários seguidores, né, várias pessoas que se inspiraram no modo de liderança, porque ele se preocupou de fato com o seu time de liderados. Eu achei essa história muito bacana da gente fazer uma analogia mesmo com o nosso cenário. O que hoje na sua empresa você pode aproveitar, que está num cenário de crise, você pode transformar isso numa oportunidade. Muitas vezes quem tem que mudar antes de mais nada é a cabeça do líder. Então pega esse exemplo e introduza aí na sua empresa, ok? E aí fica, né, gente, uma frase muito interessante que é: os líderes extraordinários, eles encontram um significado para transformar um evento negativo e aprender com eles. Essa foi a frase que o Warren Bennis trouxe e que eu grifei aqui para transmitir para vocês, porque de verdade, se a gente não tiver uma mentalidade aberta e aproveitar os nossos maiores desafios e transformá-los em oportunidades, nós não estaremos sendo bons líderes. E ser líder é passar por algumas provas de fogo. Você concorda comigo? Se concorda, já dá um like aqui nesse vídeo e encaminha para 5 amigos que precisam entender mais sobre liderança. Vamos lá? Vamos continuar. Aí, pessoal, o que nós temos? A prática do cadinho. E essa prática do cadinho, ela traz uma experiência muito legal para os líderes. Então, o que eles fizeram? Vocês sabem o que é cadinho? Cadinho, pessoal, é como se fosse uma xícara assim de porcelana ou de fundição. Muito tempo atrás, ele é utilizada por alquimistas, né, que utilizavam, colocavam metais aqui, metais normais, a fim de transformá-los em ouro. Na química, né, para quem não sabe, a minha formação é engenharia química, o cadinho ele é um copo de porcelana que aguenta altas temperaturas. Então a gente também faz a transformação de matérias num cadinho, então esse é um ponto interessante. E aí ele chama de cadinho porque o líder ele vai passar por uma transformação, né? Como o cadinho é utilizado para fazer transformação de matérias, o líder ele passa por esse processo de transformação e muitas vezes ele tem a oportunidade de sair desse ambiente muito melhor do que ele entrou. Por mais difícil que seja num cenário de temperatura, num cenário de transição, num cenário de crise, essa transformação, ele sai melhor do que ele entrou. Então é por isso que a experiência chama a experiência do cadinho, tá? E o que os líderes, né, pessoal, que passaram por essa experiência, eles afirmaram sobre o resultado, né? Eles falaram que eles viram isso como um teste, como um ponto de profunda autorreflexão e que principalmente acabou eles obrigando a indagar quais eram os seus reais valores e quais eram as suas suposições com relação a aperfeiçoar julgamento, entender o outro, como que eu vou fazer para valorizar aquilo que é importante para o outro e também rever quais são os meus valores, os valores da minha companhia, o que eu estou fazendo facilita ou prejudica a vida deles também. Então, um momento realmente de introspecção para depois vir a ação, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Quantas vezes nós, como líderes, fazemos esse tipo de reflexão? Quando você estiver passando por um momento de dificuldade aí na sua empresa, no seu cenário de liderança, se questiona, será que eu estou passando por um momento de cadinho? Ó, que análise importante. Provavelmente eu estou passando por uma análise de cadinho e preciso achar uma forma de sair dela melhor do que eu entrei, né? Existe até um livro, pessoal, que eu gostei muito, que chama Antifrágil, que ele fala justamente sobre isso. É sobre você sair desse desafio, não é só resistir, né? Porque aí tem a resiliência. Quando você entra num problema e você sai melhor do que você entrou, isso ultrapassa a resiliência, você se torna um antifrágil. Então, a experiência do cadinho é para te tornar mais forte, ok? E aí, o que eles falaram aqui? No final, eles saíram com um propósito
de ficarem muito mais fortes e muito mais seguros de si. Então eles pegaram um cenário difícil, fizeram cada líder ali passar por um cenário difícil e depois explicaram para ele o sentido desse evento. E aí o resultado foi, eu saí mais forte, eu saí mais seguro de mim e com os meus propósitos de forma mais clara, transformados de alguma maneira de forma fundamental. Então olha aqui a análise sistêmica, né, propor esses líderes a fazer um tipo de experimento, né, neste mesmo sentido, no sentido de transformação, ok? E aí, com base nas experiências e na pesquisa, o que eles identificaram? 4 habilidades que são essenciais de líderes que são líderes à prova de fogo. E esse foi o principal resultado da pesquisa que eles estavam buscando. Então, a pesquisa tinha como base colocar o próprio empresário, né, o próprio líder ali num cenário de desafio e com base nesse desafio entender, ele vai sair melhor ou pior vivendo essa transformação. E os que venceram essa transformação, quais foram os 4 pontos em comum de habilidade que eles tiveram, que fizeram eles crescer? Aí o primeiro ponto foi envolver os outros em um significado compartilhado. Então é o exemplo, pessoal, aqui do Sidney Harmon. O que ele fez? Ele viu um momento de crise dentro do negócio dele, ele pegou aquele negócio, aquele momento de crise e transformou aquilo numa oportunidade. Vou abrir um campus, vou incentivar aulas, vou falar para eles que fazer a gestão de conflitos, entender a opinião do outro, discutir ideias é positivo, isso não é negativo. Eu não tenho que oprimir a fala dos meus operadores, a fala dos meus colaboradores. Eu tenho que incentivar eles a trazer ideias, a debater ideias de forma saudável. O item 2, uma voz diferenciada e convincente. Aí ele traz um caso que ele conta no meio do artigo também, que é do Jack Coleman, que ele impediu um confronto violento. Então, nesse artigo, né, pessoal, só para vocês entenderem, ele vai contando vários cases com relação ao momento exato que aconteceu o cadinho na vida desses líderes. Então, a pesquisa ela se baseia em pegar pontos que são marcantes na carreira desses líderes e entender, houve um efeito cadinho ou não? Porque o que pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer do líder desistir no momento de cadinho. Então, assim, ó, tô passando por um momento desafiador, tô passando por um momento que estremece as pernas, um momento de crise, eu desisto. Então, nesse momento, eles fizeram a leitura. E o Jack Coleman, que foi um dos entrevistados na pesquisa, ele conseguiu mediar um conflito somente com palavras. E olha que interessante, um time de futebol contra um grupo de manifestantes que estavam protestando a guerra do Vietnã. E aí eles começaram a gerar um conflito muito grande e eles queriam descer a bandeira, né, porque era nos Estados Unidos, a bandeira americana e queimar num formato de manifestação a bandeira dos Estados Unidos. Já parou para pensar se isso acontece, o quanto isso ofende, o quanto isso poderia piorar toda a situação? E aí o Jack Coleman, com uma grande sabedoria e liderança, somente com palavras, ele intermediou o evento e ele conseguiu fazer com que os manifestantes descessem a bandeira e lavassem e içassem ela novamente. Então, você quer mostrar a sua incredulidade com relação ao que está acontecendo? Lave-a, não queime-a. Então, somente com palavras ele conseguiu mudar aquela situação. E esse foi o evento Cadinho, uma prova de fogo que o Jack Coleman passou. E isso é muito marcante, porque quantas vezes nós queremos no nosso negócio, na nossa empresa, impor algo para as pessoas, ao invés de incentivá-las a fazer algo que é um pouco mais brando, mas que de fato eles vão sentir que gerou um impacto e de fato gera. Porque você imagina, descer uma bandeira, todo mundo lavando ela e depois içando ela novamente, isso transmite uma grande mensagem também, certo? Então foi o terceiro ponto ali da pesquisa que marcou demais. O terceiro não, hein, pessoal? O segundo, porque o terceiro foi integridade.
E aí esse eu achei muito importante, porque nessa série Desafios da Liderança está servindo muito para rever também os valores aqui da nossa empresa. Porque o que ele fala? O próprio Jack Macaulay, ele preservou os valores dele. Então ele foi um grande líder, ele inspirou outras pessoas, conteve uma manifestação, conseguiu, somente com palavras, gerar um cenário de acordo e principalmente manteve os valores do que era importante para ele. Então, quando você tem um gesto como esse, você, além de gerir um conflito, você fala, olha, isso é importante, você respeitar, você honrar o nosso país, você honrar o local que nós vivemos. Então, isso mostra muito a integridade do profissional, a integridade do líder. Tá fazendo sentido, pessoal? Se estiver fazendo sentido, já senta o dedo no like, encaminha aí para 5 amigos esse vídeo, que a gente está aqui na reta final das provas de fogo da liderança. E aí, pessoal, agora sim, ó, quarto ponto, capacidade adaptativa. No episódio 5 de ontem, nós falamos um pouco sobre isso. O quanto nós, como líderes, estamos abertos a mudanças, a resiliência. E na pesquisa, eles colocam essa habilidade como uma habilidade essencial de liderança. E o que isso quer dizer? A capacidade de compreender o contexto e a resistência. Sem essa qualidade, basicamente, os líderes não podem se conectar com os seus liderados. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Você compreender aquilo que está sendo transmitido pela sua equipe e você conseguir apoiá-los do que você simplesmente agradá-los. O que isso quer dizer mais profundamente ainda? Entregue à sua equipe aquilo que de verdade eles precisam, não aquilo que eles querem. Porque algumas vezes, por exemplo, no caso do Jack, eles queriam queimar a bandeira. Mas eles queriam queimar a bandeira para ofender o país? Não. Mas para mostrar a incredulidade com tal ação. Então, o que ele fez? Já que vocês querem mostrar, querem transmitir essa mensagem, não é queimando, mas sim lavando-a. Então, olha que interessante. Essa é uma capacidade adaptativa, respeitando e talvez não sendo aquele líder liberal, pode fazer o que você quiser, tá entendendo? Mas sim, respeito e entendo o ponto de vista de vocês e vou deixar vocês aqui, ó, abaixarem a bandeira, lava ela e isso novamente. Então, esse é o quarto ponto para fechar ali a questão de provas de fogo na pesquisa da liderança. Então, aí na sua vida, você já passou por alguma experiência de cadinho? E a pergunta que fica é, pessoal, como você saiu dessa prova de fogo? Você desistiu ou você fez disso uma oportunidade no seu cenário, na sua empresa, no seu time? Quando as pessoas se rebelarem contra você, e se não aconteceu ainda, vai acontecer, você precisa estar preparado para sair com resiliência e com antifragilidade, através de um cadinho transformado. Por mais pressão, mais quente, mais difícil que você passou ali, você saiu de um cenário muito melhor do que você entrou. Se você já passou por isso, deixa aqui o seu comentário, eu quero saber e depois eu quero te responder, tá bom? E aí, pessoal, o que eu acho muito interessante para a gente fechar todo esse nosso raciocínio? Quer saber verdadeiramente o que é a essência da liderança? É você encontrar oportunidade onde a maioria das pessoas encontrariam desespero. Então, essa é a essência da liderança. Tá passando por um momento difícil, transforma isso numa oportunidade. Se você fizer isso, a tendência das pessoas é que elas te admirem e te sigam cada vez mais, porque você está achando soluções para aquilo que faria muitas pessoas pararem. Tá fazendo sentido, pessoal? Se tá fazendo sentido, já sabe, né? Senta o dedo no like aqui, marca o horário de amanhã, 7h47. Amanhã nós falaremos no episódio 7. Essa vai ser a melhor aula de todas. Sabe por quê? Porque amanhã eu vou trazer um artigo nada mais, nada menos do que ele, o pai da liderança, Jim Collins. Amanhã nós vamos entender como funciona a liderança nível 5. É um dos melhores artigos e um dos melhores livros que eu já li. Essa aula de verdade está imperdível. Então amanhã, 7h47, aqui no canal, no nosso quadro Café em Negócios. Eu te espero, hein?
Até mais!